Olá, tudo bem, Tereza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre a otimização de escalas com algoritmo memético, tá? O grupo é formado por mim, Romildo, Frederico Lohan, Sabrina Ellen, Miguel Ângelo e Samuel de Souza Lima, tá? Primeiramente, eu queria explicar o que é o NSP e como isso se relaciona com o nosso problema, tá? O NSP é o problema de escalonamento de enfermeiros, tá? Eu escolhi esse tema, primeiramente, porque o NSP já é algo que eu costumo trabalhar. Já estou trabalhando com o NSP há um ano, de questão de pesquisa, e eu achei interessante trazer ele para a parte de algoritmo genético. Tá? E ele é chamado de problema de escalonamento de enfermeiros, Nurse Scheduling Problem, mas apesar de ter o nome enfermeiro, ele pode ser usado para qualquer tipo de escala. Ele pode ser adaptado para qualquer tipo de escala. Porque ele foi um dos primeiros a ser desenvolvidos. Tá? Então, é uma classe clássica de problemas NP difíceis voltado à montagem automatizada de escalas. Tá? Então, é um problema NP difícil. Importante anotar isso. A gente vai ver essas consequências lá no benchmark quando a escalabilidade aumentar. Tá? E nosso estudo de caso que a gente escolheu foi a alocação de avaliadores professores para eventos acadêmicos como o ENIC, o ENID ou o ENEX, tá? A gente escolheu como parâmetros iniciais que será utilizado, né? Isso não no benchmark, mas nos nossos testes normais. 12 professores, tá? N avaliadores, 12 professores, D dias, 4 dias de eventos e T turnos manhã, tarde e noite, tá? A gente colocou algumas restrições, porque o NSP ele tem dois tipos de restrições. Tem as restrições pesadas, as hard constraints, e as restrições leves, né, as soft constraints. Tá? As restrições pesadas elas não podem ser quebradas. Caso elas forem quebradas, o método é inviável. Tá? Então a resolução é inviável caso seja quebrada. E a restrição leve ela pode ser quebrada, só que é importante que a gente siga ela. É ali mais ou menos onde fica a preferência do avaliador. Tá? Então, aqui a gente colocou como restrição leve maximizar as preferências de horários e disponibilidade dos professores. Por exemplo, o professor 1, ele pode não gostar de ficar à noite, ou ele não pode ficar de noite naquela terça-feira. Então, a gente pode colocar isso como prioridade 9, como peso 9 para ele. Entendeu? Peso 5 foi de 0 a 9, então é 0, 1, 5 e 9. A gente colocou essas quatro escalas. 0 é neutro, tanto faz ele ficar à tarde ou de manhã, ele que coloca lá. Peso 1 é assim, né? A gente não ligo. E peso 5 é neutro. Peso 5 é neutro. Tá? Então, tanto faz também. Só que é um tanto faz já tipo assim, eu quero que vocês façam isso. Ou seja, eu não queria trabalhar de manhã, por exemplo. Mas se não puder, tudo bem. É peso neutro. Tá? E peso um aí já é realmente aí ele não quer mesmo. Tá? Peso 1 é de boa. Peso um é completamente de boa em relação àquele horário. Tá? E aí a gente escolheu também aí as sessões pesadas da gente, foi a cobertura mínima, que é atender exatamente a demanda que coloca lá, o que é colocado para eles que foi o seguinte, né? Que pelo menos cada avaliador trabalhasse 2 dias do evento, tá? Porque em alguns momentos, como você mesmo viu, alguns avaliadores estavam ficando um dia inteiro de folga. Então a gente pode obrigar eles, e é uma demanda do evento, que eles trabalhem pelo menos 2 dias do evento. Cada professor chamado. E aí, exclusividade, no máximo, para o professor poder descansar também, ele só pode avaliar um turno. Ou seja, um mesmo professor ele não pode ficar de manhã e de tarde no mesmo dia. Não, ele só pode ficar de tarde ou de manhã. Ou alguma coisa, entende? E tem descanso interjornada, ou seja, quem trabalha de noite tem que descansar de manhã, ou seja, não pode ter de manhã, tá? E a carga máxima também, pelo menos uma folga tem que ter no evento, pelo menos um dia de descanso tem que ter, tá? E aí a gente foi ver a função de fitness, que é basicamente o somatório da satisfação, né? A satisfação sendo medida por esses pesos de 0 a 9, é o somatório da satisfação dos professores, menos cada violação que ele fizer, né? Vezes 100. Então é uma violação que a gente botou um pouquinho pesada, justamente para a gente poder tentar mover esse modelo, tá? Então, por que o algoritmo métrico? Tá? Por que a gente escolheu o algoritmo métrico? Tá? Primeiramente porque ele une duas coisas, o algoritmo genético, que a gente já conhece, e eu estava querendo assim, o que será que tem além do algoritmo genético? E a gente viu que é uma escolha híbrida, né? É um algoritmo genético híbrido, que é justamente uma adição dele com busca local, no caso o Rio Climb. Então o AG ele mapeia e explora amplas regiões do espaço de busca e o Rio Climb realiza esse ajuste fino em indivíduos promissores. Ele evita essa convergência prematura que a AG tem de, né,
a do RG puro tem, e corrige pequenas violações pontuais na escala, tá? Então a gente escolheu ele porque ele chega mais longe do que o algoritmo genético puro, tá? E acho que é um tema bem interessante a se tratar, tá? Então deixa para o meu próximo amigo aí falar. Operadores do algoritmo memétrico. Vai lá. O tema nesse slide agora, nós vamos abordar a parte técnica e os operadores do nosso algoritmo mimético. Ou seja, vamos mostrar passo a passo como o sistema trabalha para criar e melhorar as escalas dos professores. Primeiramente, o primeiro passo é o genoma. Nós precisamos traduzir a escala para o computador entender. Para isso, criamos uma representação em matriz de 12 por 4. Isso significa que são 12 professores nas linhas, como podemos ver aqui, 5 dias de evento nas colunas, não, 4 dias de evento, desculpe, nas colunas, e cada horário virou um número, ou seja, o professor pode estar no horário zero, folga, agora no 1, manhã, 2, tarde, 3, noite. Com essa representação aqui em matriz, o computador consegue entender melhor o código. Depois, vamos para a parte de criar as escalas. O Sam precisa escolher as melhores. Fazemos isso em duas partes. Primeiro, usamos o elitismo para preservar intacta as duas melhores escalas da população para garantir soluções boas não sejam perdidas. Ou seja, salvamos a melhor ou a nata daquela população e preservamos ela. Depois, vamos usar o torneio, um sistema de sorteio, onde sortearemos três indivíduos por escalas aleatórias, ou acaso, e a que tiver a melhor nota de adaptação, ou seja, o melhor fitness vence a seleção, como podemos ver aqui. 85, melhor fitness. Então, vence a indivíduo 1. Vamos agora nessa parte aqui, que é o crossover, que é o próximo passo que nós vemos agora, que é o cruzamento. Nós transformamos aquela matriz que nós vimos anteriormente em uma linha contínua de 48 genes, 48 genes, e fazemos um cruzamento de dois pontos. Na prática, pegamos o miolo do pai 1 e o miolo do pai 2 e trocamos para cada filho. O filho 1 fica com o miolo do pai 2 e o filho 2 fica com o miolo do pai 1. E o resto do filho 2 é do pai 2 e o resto do filho 1 é do pai 1. Assim nascem dois filhos novos e misturam as informações dos pais, assim criando uma melhor solução. Mutação. Por fim, temos a mutação aleatória, que acontece em uma taxa, como está mostrando aqui, de 5%. A mutação, ela vai servir, e ela vamos frisar aqui, aleatoriamente, trocando os turnos em um dia específico do professor. Ela acontece, o sistema altera aleatoriamente o turno de um professor, como eu já expliquei, em um dia específico, como, por exemplo, mudar de tarde para manhã, como vimos o exemplo aqui. A mutação serve para testar as possibilidades novas, ou seja, o que antes não era possível, agora vai ser possível com a mutação, pois ela alterou, pois ela alterou uma informação que já está prerrogativamente já lá, para criar uma nova possibilidade de informação, como podemos ver aqui, o turno 2, tarde, de um determinado professor, esta mutação, sorteio de mutação, uma taxa de 5%, como já explicamos. Após a mutação, o turno vira 1, manhã, assim gerando uma nova possibilidade. Ok, agora eu vou explicar a parte da busca local do módulo memético, né? Como o Romero já deve ter explicado, o módulo memético se chama assim porque ele mistura dois métodos de busca, o algoritmo genético e o busca local.
Por quê? Porque o algoritmo genético ele é muito bom para uma busca assim global, mas quando chega no local ele não consegue refinar. Ele chega perto do alvo, mas ele não consegue. E o busca local ele é bom para quando o algoritmo genético escolhe esse local aí específico, ele refinar e encontrar a melhor solução correta. Claro, se eu fosse usar o busca local sozinho, ele não ia ser bom para encontrar o ótimo global também. Então, assim a gente usa esses dois para não ter erros. Após a ser feita, né, a escolha com o algoritmo genético desse local, o Rio Climbing chega para refinar, né? Como acontece? Usamos o mesmo método fitness, só que agora o método fitness é para encontrar a subida mais alta, né? Onde ele gera vizinhos através de 3 métodos: o troca entre professores, trocas de turnos e trocas de dias. E ele faz o seguinte: se realmente através da fitness ele calcula a fitness e a fitness desse vizinho for mais alta, o local atual vira esse melhor local, né? O vizinho. Se não for, ele continua gerando. Se não conseguir nenhum local mais alto, ele considera que o atual é o melhor local. Mas como é que ele sabe quando escolher? Ele tem 2 métodos. O Fist Improvement, que ele vai gerando aleatoriamente através desses métodos, ou trocando de professor, trocando de dia, ou trocando de turno. Se um deles já for mais alto que o atual, ele já escolhe de primeira e começa um novo ciclo. Se não, ele vai gerando, né? Até chegar no mais alto. No outro, Best Improvement, ele tipo gera vários vizinhos e vê entre eles quem tem a maior fitness e escolhe esse maior. Bom, essa foi a minha explicação do modo Hill Climbing. Basicamente, é como se fosse uma pessoa cega que só consegue subir, que não consegue ver o local inteiro, assim. Ele só consegue testar. E se o local que ele pisar for maior, ele sobe na colina. E se ele não encontrar nenhum outro local maior, ele fica por lá, né? Ele acha que aquele é o local mais alto. E aqui no slide 11 nós apresentamos as 6 configurações algorítmicas que foram testadas no nosso benchmark para comparar o algoritmo genético puro com o algoritmo memético. As configurações 1 e 2, elas representam o puro, que vai variar apenas a taxa de mutação entre 5%, para exploração equilibrada e 20% para alta diversidade. Já as configurações de 3 a 6, elas correspondem ao memético, que ele combina a mutação genética com o módulo de busca local do Rio Climbing a cada 10 gerações. Nesse aqui, nós variamos tanto a mutação quanto a intensidade de busca local entre 10% e 50% da população, que é para avaliar diferentes níveis de refinamento. E dando seguimento, aqui nós mostramos o desenho experimental do nosso estudo, que foi totalizando 54 simulações completas. A matriz ela vai cruzar 3 dimensões, 3 cenários de complexidade, né? O pequeno é com 10 professores, o médio com 20 e o grande com 50. São 6 configurações de algoritmos e 3 repetições com seeds fixas, que é para garantir a reprodutibilidade. Para cada uma dessas 54 baterias de testes, nós registramos 4 métricas principais, que é o fitness máximo encontrado, o fitness médio da população e o tempo total de execução em segundos e o número de gerações até a convergência. E nesse aqui nós analisamos o gráfico comparativo de qualidade através do fitness médio. Como esse gráfico indica, valores mais altos, ou seja, eles são mais próximos de zero, que no caso representam melhores resultados. Observando a evolução entre os cenários pequeno, médio e grande, fica evidente o impacto dessa complexidade do problema na queda real do fitness, né? O ponto principal aqui é o desempenho superior das configurações meméticas com uma mutação de 5% e busca local intensa em relação ao puro, porque em todos os cenários a adição da busca local ela reduz expressivamente as penalidades. Com isso, melhora também a
a qualidade da solução que foi gerada. Boa tarde. Então, eu fiquei responsável com a parte final dos slides e para explicar os nossos resultados e os nossos retornos. Então, esse gráfico em questão, ele vai tratar de analisar o custo computacional das simulações dos cenários que a gente trouxe. Logo, como aqui a gente está mostrando com 10, 20 e 50 professores, que sendo 50 o maior cenário possível que a gente achou. E como assim o custo? Ele vai calcular o tempo médio de execução em segundos. E a gente tem esse apanhado geral aqui, mostrando que o algoritmo memétrico, com a inclusão de uma busca local em 50%, ele é o que mais tem custo de execução. Ele vai ter uma solução melhor, com menos falhas, mais rebuscada, com a melhor solução possível? Vai. Porém, o custo computacional dele vai ser bem mais alto. Como dá para evidenciar em todos os três gráficos, em ambos. Mesmo com 10 e 20 a gente tendo um resultado bem mais rápido, ainda assim é muito evidente que o algoritmo memétrico com a busca local em 50%, ela ainda vai ter um custo muito mais alto do que quanto o algoritmo puro ou com a porcentagem de busca local menor. Já aqui no próximo slide, a gente vai estar tratando da curva de convergência. Como assim? A gente vai estar tratando da avaliação do fitness ao longo da geração do algoritmo, onde a linha vermelha vai ser o algoritmo genético puro e a linha verde, que é a solução que a gente escolheu utilizar, é o algoritmo genético com busca local, que foi a com o melhor resultado possível. Por quê? Se a gente olhar nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber que, apesar do custo, como a gente viu antes, ser mais alto, ele vai estabilizar muito antes a questão dos resultados. Então, assim, os melhores resultados que a gente conseguiu foi com a curva de convergência com um algoritmo genético memétrico com busca local. E agora, passando para um dos últimos slides, referente ao que a gente teve ao código e ao resultado do nosso problema, aqui seria basicamente o dashboard completo da solução do código que a gente fez, onde ele conseguiu distribuir bem do jeito que a gente previu, do jeito que a gente mapeou, e retornou um resultado muito favorável, sem alucinações, como a gente previu. Basicamente, dá para notar que tipo, ele mapeou tudo certinho. Ele distribuiu bem entre os professores, visando tudo que foi escolhido da maneira mais não prática, mas mais qualitativa. E um apanhado geral de tudo que eu disse aqui, não só eu, como meus amigos também disseram, é que se a gente parar para analisar, o trabalho de hibridização do algoritmo genético memétrico com a busca local, essa hibridização, ela vai conseguir um resultado muito melhor, ela vai conseguir um resultado a gente vai conseguir um retorno agradável. Só que, claro, parando para dar uma analisada a mais, se a gente for começar a aumentar o cenário, aumentar o escopo do projeto, aumentar o escopo do problema, a gente vai acabar tendo problemas, sim, de escalabilidade. No caso, a gente vai ter problemas, sim, para tratar os dados, a gente vai ter problema para resolver, porque vai aumentar muito o custo, vai aumentar muita a dificuldade para o algoritmo em si chegar à solução que a gente queria. Mas isso é algo já esperado por causa da própria natureza e complexidade da classe NP difícil. E basicamente esse é o projeto. Esse é o slide, esse é o projeto, isso é tudo que a gente fez. E muito obrigado.